Eu até quero saber em que ponto do mundo estamos nesse momento, quando conversamos com o coordenador-geral da missão Antártica, o cientista, explorador polar, professor de Geografia Polar e Glaciologia, Jefferson Simões. Bom dia. Bom dia. Alô? Onde estão? Ainda navegando para o sul, perto da ilha Geórgia do Sul. E vamos ainda ter que andar um pouquinho, porque o mar congelado está bastante extenso esse ano. Professor, a gente talvez tenha um pouco de delay aqui, um atraso entre as idas e vindas do nosso som, mas vamos falando aí com paciência. E explico também para quem nos escuta isso, né? Mas qual é a sua paisagem aí nesse momento? Ainda muito mar, e tivemos mar violento durante 4 dias e rolando bastante na cama, mas agora está querendo calmar um pouquinho. Bom, deixa eu explicar então, eu comecei pedindo, né, a localização, a paisagem, porque nós estamos falando com o professor Jefferson Simões, que integra uma das mais ambiciosas missões antártica, que é a Expedição Internacional de Circunnavegação Costeira Antártica, que percorre, né, já começou a percorrer mais de 20 mil quilômetros da costa do continente antártico. E começou no último dia 22, deve seguir até janeiro de 2025, reunindo dezenas de cientistas e de diferentes países. E aí vão Argentina, Brasil, Chile, China, Índia, Peru e Rússia. Então, fiquei curiosa até que o senhor falou, né? Alguns dias rolando na cama. Como é que é a estrutura de uma missão como essa, né? Nos descreva para que a gente, antes de seguir no conteúdo, visualize como é que vocês estão, as estruturas, quantos são, né? Como é que é essa embarcação? Olha, é um quebra-gelo científico. Ele pode, inclusive, quando nós chegarmos no mar congelado, quebrar gelo de até 1,5 metro. Ele é muito bom, ele é o dobro dos navios brasileiros que vão para a Antártica, tem 7, 8 laboratórios para o pessoal trabalhar aqui. A gente tem que dividir o trabalho. Então, o meu papel é exatamente organizar as equipes multinacionais, as demandas, quem quer fazer o quê, evitar brigas, evidentemente, porque há limites aqui de tudo que é ordem, limites da questão meteorológica. Às vezes o tempo impede todo o trabalho, tem gente que quer fazer lançamentos e assim por diante. Então a gente vai controlando e tenta melhorar aqui as relações interpessoais. Imagino que esse seja um grande desafio quando você está fechado durante muito tempo. Só não é um Big Brother porque a gente não está com um reality show acompanhando 24 horas, mas é um momento de confinação e convívio. Eu esqueci de lhe perguntar o principal também, em termos de sensação, qual é essa temperatura aí nesse momento? Ainda está relativamente quente, a temperatura caiu para 3 graus. Vai cair mesmo quando a gente atravessar aqui o que a gente chama a frente polar, onde a temperatura do mar vai cair 5 a 8 graus aí em 10 quilômetros. E aí a gente começa a ter temperaturas negativas. E aí a questão do objetivo, né? São equipes, como o senhor já mencionou os países, o senhor reforçou aí a questão multinacional, a divisão do trabalho. Qual é o objetivo, o grande objetivo dessa missão? A gente tem 2 grandes objetivos. Um é claro, ter maior informação sobre a variabilidade do clima e dos impactos ambientais no Oceano Austral. O Oceano Austral mostra uma mudança muito mais rápida do que os outros oceanos e por uma série de fatores aqui mais complexos, mas o que é interessante é que ele está se tornando mais quente, menos salino e mais ácido. Principalmente esse último fator é muito importante porque ele começa a dificultar a formação de carapaças de organismos que são, na verdade, os grandes pulmões do mundo que sequestram o carbono da atmosfera.
E, de outro lado, uma grande questão científica, que é qual é a estabilidade dinâmica, a estabilidade do gelo da Antártica. Será que ele pode começar a fluir mais rápido para dentro do oceano, aumentando ainda mais o nível dos oceanos? E qual é a hipótese que os senhores trabalham nesse momento em relação a isso? Tem um cenário, um prognóstico? Olha, existe um cenário para os próximos 80 anos, que é inclusive do painel intergovernamental da ONU sobre mudança do clima. Nós trabalhamos com um cenário máximo de 1,20 m no aumento do nível do mar, lembrando que isso é no vertical, né? Então pode avançar nas nossas praias costa dentro, dependendo da morfologia da costa. E o outro é o mais sério, que é para 100 a 200 anos, a 300 anos, no aumento, se for instável, do nível do mar de até 6 metros, o que já é um impacto aí destruidor. E, professor, vou passar a Larissa Hara aqui também para ele fazer uma pergunta. Aí com um certo delay, né? Mas a gente está falando sobre uma missão que tem esse intuito de ver as mudanças, verificar como o impacto das mudanças climáticas na Antártica, né? Então a gente certamente está falando de um apanhado de dados necessários para serem analisados e verem, comparar, né, épocas de pesquisa. Quando é que a gente poderia, né? Eu sei que a ciência acaba tendo seu tempo também de maturação mesmo de dados e de informações para serem realmente depois divulgadas. Mas em quanto tempo vocês estão projetando terem esses resultados? Isso depende da investigação. Alguns é quase que imediato, aqueles visuais, né? Aqueles cubo de frente de geleira, posição da frente do grande banco de gelo, e outros demoram 3 a 4 anos. Você tem que levar as amostras para laboratórios, fazer uma série de análises, estudar, pesquisar estatisticamente esses dados e aí publicar. Então esse é o processo básico da ciência moderna para verificar a reprodutividade, né, dos dados. Professor, já lhe entrevistei em outras ocasiões, assim, né? Tem mais de 20 anos de jornalismo, o senhor também tem muito tempo como uma referência nessa área de pesquisa, assim como volta e meia a gente conversa com o Carlos Nobre, né, o climatologista, que também é uma referência apontando para aquecimento global, ponto de não retorno. O senhor sempre foi um investigador dessa área, com outras missões para a Antártica. Queria da sua impressão pessoal do momento que vivemos, do processo dos últimos anos, porque são vozes incansáveis da ciência, né, que vem fazendo pesquisas, que vem apontando caminhos. Gostaria de ouvi-lo nesse sentido, assim, a sua percepção pessoal e até a posição como pesquisador em relação ao que o mundo vive. Olha, nós estamos com um processo cada vez mais acelerado de mudanças do clima. Na Antártica, na periferia da Antártica, onde é mais quente, por exemplo, a gente vê rápido derretimento de geleiras, o esverdeamento, ou seja, está começando a aparecer algum tipo de vegetação, pode ser musgos, mas também entrando gramíneas de algumas ilhas, pinguins, peixes migrando cada vez mais para o sul, lá no Ártico, estão cada vez correndo mais para o norte. No caso das regiões polares, a gente tem bem claro que elas são mais sensíveis, são quase que um canário, que nem de mina, que avisam o que está por vir para o resto do mundo. O Ártico, por exemplo, já afeta até situações políticas e geopolíticas devido às mudanças do clima. Ou seja, nós temos que fazer um esforço muito grande para que aquele hoje não é nem mais 1,5 grau, seja 2 graus, no aumento da temperatura atmosférica global, não ocorra. Mais do que isso. O professor Nobre tem toda a razão, nós podemos atingir um ponto de não retorno, o sistema climático é isso, ele tem saltos, e aí as consequências, evidentemente, passam a ser econômicas. É interessante que nesse processo, muitas vezes, de negacionismo, principalmente de alguns setores mais arcaicos do Brasil, não veem que as mudanças do clima
também pode ser uma oportunidade para desenvolvimento de tecnologia, adaptação do agronegócio, ou seja, entrar no módulo ideológico de negar é, antes de tudo, uma burrice. E para fechar, já que o senhor começou abrindo, quando eu falei do ambiente em que estava, da mediação desse convívio entre pessoas de diferentes países, com diferentes interesses de pesquisa, essa relação humana, qual é o seu grande segredo de gestão aí para manter a paz no ambiente por tanto tempo confinados? Olha, o grande segredo é sempre conceder, sempre lembrar que você tem limites e você tem que ser consciencioso, tem que entender as diferentes culturas, diferentes línguas que pode implicar, às vezes, mal entendidos. Você tem que ser, em certa maneira, reconhecer as suas limitações e atender a todos ao mesmo tempo e tentar equilibrar as relações. Professor Jefferson Simões, coordenador-geral da Missão Antártica, cientista, explorador polar, professor de Geografia Polar e Glaciologia, que é uma referência nessa área. Obrigada por nos atender em meio a essa expedição. Esperamos fazer novos contatos, inclusive ter uma fala longa sobre esse retorno de sucesso nessa missão aí. Um sucesso na exploração de vocês, na pesquisa e em prol do conhecimento para combater todo tipo de desinformação e negação. Bom dia para o senhor. Bom dia. Até a próxima.